Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito interessante. Nós vamos responder a uma questão de um internauta que me fez a seguinte pergunta: Pastor Martinez, você sabe como funciona a religião na China? Tem igrejas evangélicas ou cristãs na China comunista? Então, alguns irmãos eles estão curiosos com relação à fé que diz respeito ao mundo chinês, que é praticamente um outro mundo. É 1,4 bilhão de pessoas, é um dos países, é o país mais populoso do mundo, só fica atrás da Índia com 1,3, 1,4 bilhão. Então a China tem 1,4, 1,5 e a Índia tem 1,3, 1,4. Então são os dois grandes países populosos desse mundo. E aí vem essa pergunta: como eu estou nesse momento de pandemia pesquisando um pouco sobre o vírus, sobre o que está acontecendo no mundo, eu acabei achando alguns canais, já há alguns meses tenho lido e estudado alguma coisa sobre a China. Eu sou professor de história, você sabe disso, e na verdade a gente conhece o processo que levou a essa China que está aí. Entretanto, a gente não tinha muitas informações de como essa China vive hoje. Aí eu entrei nesses canais e eu tenho aqui algumas informações interessantes para repassar para você, inclusive alguns censos que não são muito confiáveis, mas é o que nós achamos na internet para você ter uma noção de como é a China. Mas tudo isso a gente vai ver depois da nossa vinheta. Bem, pessoal, vamos lá então, vamos tentar responder essa questão. A questão é se tem cristianismo na China, como funciona a religião na China. Eu vou depois aqui na descrição deste vídeo colocar alguns canais que eu tive acesso, que eu assisti alguns vídeos e que tratam desse assunto. Aí você entra lá, você faz sua pesquisa. O mais legal deles, infelizmente, é um canal de um casal de estudantes que esteve lá na China por 5 anos, 2 a mais na China, chama-se o canal, mas infelizmente eu acabei descobrindo que eles eram adventistas e eu até acho que eles estavam até fazendo missões dentro da China. Mas apesar disso, o casal que morou e estudou lá por 5 anos fez um trabalho belíssimo de pesquisa sobre questões culturais, alimentícias, questões documentais, como é que você tira um visto, como é que você entra na China, como é que você aluga um imóvel, como é que você se alimenta na China, quais são os alimentos que são palatáveis à cultura brasileira, enfim. Eles prestaram um grande serviço lá a quem está interessado em ir à China, seja para fazer negócio, seja para pregar o evangelho, enfim. Esse canal 2 a mais é muito interessante, eu estou aqui indicando, apesar da religião. Mas eles poderiam ser adventistas, católicos, espíritas, independente da religião deles. O trabalho que eles fizeram é muito relevante e eu recomendo aqui para os nossos telespectadores do canal, para você ter uma noção. Embora esses canais, para que os vídeos passassem, porque mesmo os brasileiros que estão lá, eles têm que alugar uma internet particular, acho que é VPS que falam, um canal especial para eles, e esse canal é controlado pelo governo da China. O chinês, de maneira geral, ele não tem internet, ele tem uma intranet gigante, que é do mundo chinês, e ele vive ali o seu mundo, quer dizer, o chinês não tem contato com o mundo exterior. Poucos conseguem acessar e comprar esse canal especial para sair da internet chinesa e entrar na internet mundial, que não seria a proposta da internet ser uma intranet local. A ideia da internet é conectar o mundo, mas na China sempre tem uma exceção. Ali nós temos um partido comunista terrível e eles criaram o primeiro comunismo capitalista do mundo, mas não pense que por isso é menos cruel, menos ditador, menos sanguinário que os outros momentos que nós já tivemos de comunismo no mundo, que esse agora é mais palatável. Não é. Ele é tão terrível quanto. Entretanto, ele sabe explorar essa questão do capitalismo como ninguém. E tem feito isso o Partido Comunista Chinês, que nós vamos chamar de PCC da China, tá? É até muito... Tem alguma coisinha a ver com os nossos PCCs daqui, né? De certa maneira tem tentado tirar as nossas liberdades e tudo mais. Mas voltando à questão,
Então, para responder essa pergunta, eu já tinha começado essa pesquisa antes por causa da pandemia, e agora, por causa da pergunta que a pessoa me fez, eu fui fazer alguma pesquisa. E eu achei aqui algumas informações interessantes sobre a questão da religião na China. Olha, essa informação que eu vou te dar, ela é muito pesada e mostra como o comunismo faz com as pessoas, o que o comunismo traz para o coração das pessoas. A China hoje é o lugar que mais tem ateu no planeta. Repito, a China hoje é o lugar que mais tem ateu no planeta. Segundo algumas fontes, e vocês vão ver que os dados aqui são conflitantes. Por quê? Porque são o que a gente pôde achar de fontes. As fontes não são muito confiáveis. Nada na China é muito confiável. Tanto que sobre aí a pandemia nós temos lá, você acessa lá as informações, você tem lá que morreu até agora no mundo, na China 4.600 e poucas pessoas. Obviamente que isso não é verdade, né? De dor de barriga deve ter morrido muito mais, então esse número não é real. Então a China, ela maquia números, tanto que a pandemia que estamos vivendo é culpa da China. Por quê? Eu não creio que ela criou o vírus e espalhou pelo mundo, mas o fato dela não ter comunicado adequadamente às autoridades de saúde sobre a problemática que isso poderia ser. E aí nós temos o caos que o mundo está vivendo. Então, culpa da China, sim, da China. Mas voltando aqui para a questão de dados, né, de censo. Então, 59% da população, acredita-se em alguns censos, que são de pessoas que não se identificam com nenhuma religião. 59%. Olha que número exorbitante. Seria mais de 700 milhões de pessoas. Ou seja, 3 vezes ou 4 vezes a população brasileira dentro da China se declara arreligioso. Vocês estão entendendo a praga que é a esquerda? A maldição que traz o comunismo para um país? Hoje o chinês, ele é praticamente uma máquina de trabalhar. Inclusive nós temos dentro da China regras trabalhistas, principalmente para as empresas internacionais. Então você vai trabalhar na Microsoft, você tem que trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana. Mas o chinês que trabalha ali, ele sai daquele lugar e vai fazer bico. Vai trabalhar com Uber chinês, vai vender sopa na rua. O chinês só pensa em trabalhar, porque a ideia dele é conseguir, né, comprar uma concessão de casa para poder ter o seu lugar para morar. Então ali é uma realidade bastante complexa. Depois, repito, você entra na descrição do vídeo, acessa aí as informações que eu estou colocando para vocês, e aí vocês vão poder ter uma noção. Embora, repito, esses canais que eu estou colocando aí para vocês, tirando apenas um de informação, que é o, deixa eu ver aqui, o NDT, que ele traz algumas informações mais críticas contra a China, os outros são um pouco utópicas. Por quê? Repito de novo, eles precisavam passar as informações, e se eles fizessem um vídeo muito crítico, a hora que eles usassem o canal lá de dentro da China para passar para o YouTube mundial, usando ali, porque eles têm o YouTube deles, né? Mas para usar no YouTube mundial, se eles fizessem críticas severas à China, obviamente que o vídeo seria destituído da rede, ele não conseguiria nem transmitir para o YouTube e não ficaria no ar. Então, por isso você vai ver uma visão um pouco romantizada, né, utópica da China. E, é claro, provavelmente algumas dessas pessoas devem ter assim, o patrocínio do governo chinês, como a nossa mídia. Você vê, a Band brasileira é praticamente uma Band China. Saiu agora uma informação recentemente que vários órgãos de imprensa brasileiros recebem patrocínio do governo chinês para fazer propaganda da China. Tanto que se você fala, qualquer pessoa do governo fala da China, o embaixador chinês que tem aqui, que é o imperador chinês no Brasil, né, que ele acha que manda no Brasil, já fica bravo, já sapateia, esperneia. Por quê? Porque a China quer mandar no mundo. Então ela usa o dinheiro e o comunismo para mandar no mundo. Ela usa o melhor do capitalismo e o melhor ou o pior do comunismo para mandar no mundo, tá? Então nós temos que ficar muito atento com isso. É um sistema diabólico, luciférico. Eu não estou falando do povo, eu estou falando do Partido Comunista, eu estou falando da ideologia que está sobre aquele povo. De maneira geral, gente, o chinês é uma pessoa maravilhosa.
Se você for, o que eu vi nos vídeos foi isso, se você for na China, o chinês vai te tratar muito bem, vai te dar de tudo, vai cuidar de você, principalmente o turista que vai à China, ou o empresário que vai fazer negócio, ele é muito bem tratado. O chinês é um povo bom, então é preciso deixar isso claro, o chinês é um povo bom, é um povo maravilhoso, então é um povo que a gente tem que respeitar e amar sem nenhum problema. Agora, a ideologia do partido que domina a China é diabólica, é terrível, é destruidora, é aniquiladora, e nós temos que falar essas verdades. Mas vamos lá, então 59% das pessoas vivem ali no ostracismo da religião. De acordo com várias fontes, aqui eu estou lendo a Wikipedia, o budismo na China possui entre 600 milhões e 1 bilhão de membros, vai de 50% a 80%. Mas aí você vai dizer, pastor, mas quase 60% se dizem religiosos. Como pode, então, o budismo estar entre 50% e 80%? É que muitos budistas na China também se declaram religiosos, porque o budismo é ou deísta e não teísta, como a nossa religião. Então o que acontece? Você vai ter ali um cara que pratica o budismo, mas ao mesmo tempo diz que não acredita em Deus. É um negócio assim meio contraditório, porque o budismo de certa forma crê numa espécie de divindade, mas não como nós. Repito, o budismo é deísta, nós cristãos e as demais religiões são teístas. Então nós vamos encontrar esse número conflitante, porque nesse senso, às vezes, a pessoa se declara budista e às vezes a pessoa se declara não religiosa, e as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Com relação ao islamismo, nós temos lá de 1,5% a 2% da população que se dizem muçulmanas. De 20 a 30 milhões de pessoas se declaram muçulmanas dentro da China. E o mais importante agora, que é o cristianismo, nós temos de 3 a 4% de pessoas que se declaram cristãos dentro da China. Seria em torno de 40 milhões de pessoas. Isso, gente, eu tirei da Wikipedia, é uma informação não muito segura, mas é o que temos aqui para podermos ter uma noção, um norte do que acontece na China. Agora, veja essa informação que eu vou te dar, que é o mais relevante, que está aí nesse link que eu vou colocar depois aí na descrição, que é do 2 a mais, lá do canal da China, que eu fiquei estupefado com o que eles passaram. Na China, tem igreja? Tem. Mas a igreja tem que ser absolutamente chinesa. Então, exemplo, a Igreja Católica da China não tem ligação com o Vaticano. O padre tem que ser chinês, o líder da igreja tem que ser chinês, os frequentadores da igreja são chineses, a manutenção da igreja é por chineses. Então o Vaticano não pode ter gerência na igreja dele ali na China. Nem pode dizer que é dele. Assim acontece com a Assembleia de Deus, com a Batista, com a Presbiteriana. Quem quer abrir um trabalho missionário na China não pode, a não ser que faça clandestinamente. Vai para estudar ou para trabalhar e aí na sua casa você abre uma igreja, tá? Mas não é oficial, é clandestina. Porque se o governo descobrir, você é deportado ou até preso. A coisa ali é muito séria. E as igrejas, vamos imaginar as igrejas protestantes que existem lá. Como é que aconteceu? Então um chinês se converteu, ele foi ordenado a pastor, às vezes até fora do próprio país, fez lá um curso, foi ordenado pastor e ele monta uma igreja autóctona da terra, da China. E ali ele se estrutura e então tem um monte de regras dificílimos, tem que ter um número muito grande de membros, tem que ter manutenção financeira, tem que ter recursos, tem que ter toda ali uma regra que o governo impõe pesadíssima sobre aquela comunidade. E essa comunidade, então, vai exercer a sua fé. Mas está sempre ali o policial, está sempre ali o soldado do exército chinês, está sempre ali alguém infiltrado do governo, o governo quer relatório da igreja. Então é tudo controlado, e não só com a igreja, com todas as demais religiões. É tudo dominado e tudo controlado. Eu ouvi aqui uma estimativa de que só para a internet chinesa há 2 milhões de funcionários cuidando da internet ou da intranet dos chineses. Tudo que o chinês faz e fala é monitorado. É algo luciférico, ou como escreveu George Orwell, é algo dominante de tudo que se faz dentro do mundo chinês. A China é um pesadelo.
Eu sei que você gosta de comprar coisas da China, eu sei que as coisas da China hoje são baratas e boas, mas acredite, a China, o que ela vive, o que ela prega é a destruição do nosso jeito ocidental de viver e da nossa liberdade, que já não é grande, já é muito restringida por leis aí que existem ditatoriais. Se a ideologia chinesa chegar até nós, é o fim do nosso jeito democrático de viver. Então, não se iluda com a China. A China é um câncer, e aqui eu falo do PCC da China, que está corroendo a sociedade mundial. E isso seria uma tragédia para qualquer nação que se aproximar da China. Tá certo? Não estou dizendo que eu sou contra do Brasil fazer comércio com a China, pode até fazer, mas que a China fique para lá com sua ideologia e que nós aqui vivamos a nossa ideologia. E se eles quiserem vir para cá, tem que se adequar à nossa ideologia, como a gente é obrigado a se adequar deles lá. Tá? Mas não se iludam com a China. Tá? É um país muito perigoso. Bom, gente, tá aí alguns sites, tá? Alguns canais que eu recomendo para você. Lembrando, a maioria deles falam de uma utopia. Não sei se é para poder passar pela internet e chegar até nós, ou se é patrocínio do governo chinês. O governo chinês faz isso, tá? Esse 2 a mais, eu acho que não tem nada disso. Os outros eu não sei. O NTD também não, tá? Agora, os demais, eu acredito que ou tem patrocínio da China, ou eles acreditam naquilo. Então eles se entregaram à ideologia chinesa. Para eles está bom, eles vivem daquele jeito, mas não se iludam com o que você vai ver, tá? Tem que estudar bem para entender que a realidade é feia, difícil e terrível, tá bom? Então, gente, tá aí, estou respondendo aqui a pergunta da pessoa que me fez aqui sobre como funciona a religião na China. Estou falando mais ou menos, tá? Porque teria que ir lá e ainda, mesmo lá, para fazer as pesquisas, você é restringido. Se você entrar nesses canais aí, vocês vão ver que algumas pessoas não podem filmar em determinados lugares, não podem mostrar certas coisas. Então tem tudo isso na China, tá? Mas estou passando aqui um panorama para você entender como funciona e para você ver como é perigoso o comunismo e a esquerda. É destruidor, é avassalador, é anticristão. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido, espero que você tenha tirado aí as suas dúvidas. Caso contrário, entre nesses canais aí, faça a sua pesquisa. Eu acho que você vai adquirir bastante conhecimento. Lembrando, você que puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal, gente, mais de 60% das pessoas que assistem o nosso canal não estão inscritos. Não custa nada, se inscreva. Participe do nosso canal, tá bom? Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.